programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira. Falamos de crianças, adolescentes, suas dificuldades e as dificuldades que muitas vezes também vêm de suas famílias. Uma parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje vamos falar sobre um tema que está perto de todos nós e até mesmo muito na adolescência e até nos pequenininhos, que é o tédio. Conosco, o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de criança e adolescente. Te agradeço, Maurício, aceitar de novo o nosso convite. Eu agradeço o convite. E quem sabe a gente pudesse começar definindo o que nós poderíamos chamar de tédio. Hoje, numa vida que exige tanto, que todos também se exigem, tudo anda muito rápido. Sim. E as crianças são apressadas dessa forma, né? Aonde entraria a palavra tédio? Eu acho interessante quando a gente fala num tema assim tão abrangente e que está tanto no dia a dia de todos nós, né? Eu acho interessante então a gente ter um olhar assim retrógrado e pensar um pouco até na questão evolutiva do ser humano, né? Você veja, da última grande mudança neuronal que nós tivemos de 800 mil anos para cá, né? Então nosso cérebro praticamente mudou pouco no sentido estrutural e físico, e o comportamento humano mudou demais nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então, veja, a todo esse tempo, né, nós temos um cérebro que se adapta muito bem ao ambiente, entretanto, ele é um cérebro que se acostumou a ir em busca do novo, e ir em busca de defesa de si mesmo, né? Então imagina lá o homem de Neandertal que ficava entediado numa montanha, que achava que precisava defender o seu clã, a sua família, né? E de repente movimentava todo mundo, vamos mudar dessa montanha, vamos para outra montanha, por quê? Porque ele já não tinha mais alimento, não tinha mais caça. Então parece que isso que movimentou, digamos, esse indivíduo, esse chefe dessa família, fez com que houvessem mudanças em prol da defesa da espécie, né? Então, me parece que esses são os que melhor ficaram, esses são os que foram prevalecendo, né? E, claro, não diria que isso é o motivo único, mas eu entendo que o que nós chamamos de tédio hoje na contemporaneidade seria mais ou menos ligado a um processo evolutivo no qual nós nos movimentarmos, né? Sim. O que nós chamamos de tédio é uma luta contra um vazio dentro de nós que nós não sabemos explicar e nós não conseguimos achar a explicação disso. E que eu acho que, quer dizer, eu acredito que esse vazio ele é extremamente necessário para o crescimento, para o amadurecimento emocional e o amadurecimento intelectual, enfim, para nós nos protegermos, até pensando numa questão evolutiva, né? Sim, até nós poderíamos pensar que é a busca daquilo que falta e que nos move mesmo, como você diz. Ele traz um recado para o indivíduo. Isso Sim. que você tem ou que você é já não chega mais, né? Já não me basta, já não lhe basta. Não é normal se ver isso na criança, né? Normalmente uma criança pequena, ela se surpreende por tudo, né? E mesmo é dito, né? E Freud já dizia que envelhecemos quando perdemos essa surpresa do Sim. mundo que a criança tem, né? Sim. Então não seria esperado encontrar, a não ser por pequenos cansaços da atividade diária, né? A atitude de tédio numa criança em desenvolvimento. Eu entendo, mas veja, a criança, assim como todo filhote, ela aprende brincando, né? E a brincadeira envolve também um treinamento para a vida, né? A brincadeira na criança é um treinamento. E a criança, ela precisa aprender a direcionar a energia dela.
né? Então, se ela não tem um modelo, né, que possa orientá-la nesse sentido, até de como direcionar isso, ela pode ter sérios conflitos com a sua própria natureza depois. Sim. Né? Quantos adultos, adolescentes nós vemos que não conseguem lidar com o tédio e com esse vazio, com essa falta, e que ela é absolutamente natural e genética, e que vem de milhares de anos. Né? De quanto tempo a gente não vem dessa maneira? Então, a gente vai dizer que hoje, na contemporaneidade, nós somos diferentes de centenas de milhares de anos atrás? Não dá para dizer isso. Né? Nós somos todos muito iguais, né? Assim, nos termos neurobiológicos. Né? O que vai diferenciar é essa casquinha ambiental que pode nos trazer graves consequências. Né? Então, lidar com o vazio, lidar com o tédio, com a falta, né, que você bem colocou, assim, até em termos mais técnicos, assim, eu acredito que é uma vicissitude que a contemporaneidade está deixando de lado, está perdendo um pouco isso por algumas razões. Eu acredito que a curva da sociedade, hoje, onde a sociedade está transitando, né, com acessibilidade imediata a tudo, até a questão das mídias, né, internet, tudo é para ontem, consegue-se para ontem, né? Você não precisa elaborar mais as coisas, né? Você não precisa inventar uma forma para resolver algo. Tudo já tem pronto. Né? Ou já tem uma resposta, mesmo que não se tenha certeza que ela é a ideal. Exato. Mas você tem resposta. Isso traz uma falsa sensação para as pessoas de que a situação foi resolvida, né? Mas daí quando se conquista, mesmo não sendo um objeto real da conquista, parece que então daí vem outra, né? E a outra também é facilmente conquistada, né? Então a gente vê que a impaciência nos tempos modernos hoje, contemporâneos, são enormes, né, nas pessoas. E daí a gente vê adolescentes que não toleram frustrações, a gente vê adolescentes que eventualmente, inclusive, se machucam, né? Nós falamos em outros programas aí sobre adolescentes que se cortam e tal. Eu acredito que, na verdade, isso é uma inabilidade muito grande nessa situação do tédio natural e que as pessoas realmente estão com muita dificuldade para lidar com isso, né? Sim. Talvez a gente pudesse pensar, Maurício, nessa criancinha que cresce, né, e que brinca, então, para aprender, que hoje as brincadeiras também estão muito direcionadas. Os jogos, sempre você tem a segunda, terceira chance e você vai poder ter sucesso, cada vez mais. Mas o sucesso de hoje, mesmo num jogo eletrônico, né, ele já não basta. Eu quero um pouco mais amanhã. Sim. Tem o lado saudável, de superar a si mesmo. Mas muitas vezes esse superar não é tanto a si mesmo. É uma necessidade dos pais que seu filho supere outros. Sim. E daí não é um desejo dele? Sim. Eu fico bastante preocupado com situações assim, no sentido de que para onde isso vai, né? Eu acho que seria muito precipitado a gente... de repente, se eu afirmasse coisas assim, de se a sociedade está indo para um caminho muito ruim e tal. Não, mas eu acho que tudo bem, se está caminhando dessa forma, mas vamos pensar, então, no que era bom e que está sendo deixado de lado. Sim. Né? O que foi muito útil emocionalmente, para o desenvolvimento emocional e tal. Né? A gente não vê mais, assim, né? Crianças pequenas assim com um desenvolvimento global em todos os sentidos, né? Parece que a coisa já se direciona, como você falou, para objetivos muito diretos, né? Sim. A solução de problemas, tudo parece que já vem meio que resolvido. A única coisa que tem a resolver é mexer um pouquinho. Sim. Né? Então, eu não sei que tipo de pessoas que vão se formar dessa forma, dessa maneira, né? Sim, e talvez até uma dificuldade de pais que estão um pouco mais distantes, até em suportar que o filho não seja capaz ou não tenha aquilo que ele quer. Sem avaliar muito a utilidade do que ele pede
ou se ali por trás não estaria realmente uma demanda de amor. Sim. Filho que muito pede coisas, tem outro pedido por trás disso. Com certeza. Né? E eu não sei se os pais de hoje estão conseguindo escutar isso dos seus filhos. Eu acredito, assim, você levantando essa situação, que a capacidade do vínculo está muito ligado ao lidar com um vazio, com um tédio, né? Então, se eu estabeleço um bom vínculo, introjeto na mente dessa criança uma capacidade de se vincular, né? Afetivamente falando, emocionalmente mesmo, né? Eu estou protegendo essa criança contra o que o tédio, por exemplo, poderia fazer contra ela. Né? Então, uma pessoa, entre aspas, bem resolvida emocionalmente, eu não acho que ninguém se resolve emocionalmente, né? A gente morre sem resolver isso, mas Sim. isso é normal. Por sorte, né? porque a gente sempre está procurando, né? Porque se nós resolvêssemos emocionalmente a nossa vida, não acho que nos transformaríamos em árvores, né? Pois é. Só que, então, assim, eu acredito, então, que essa resolução, digamos assim, essa solução, né, emocional mais adequada traria uma capacidade melhor do indivíduo em solucionar esses problemas existenciais do indivíduo, que são naturais. E que hoje, o que a gente observa, né? Cada vez menos, até na prática mesmo, em consultório, as pessoas não estão conseguindo lidar com esses problemas existenciais, emocionais, normais, naturais da vida. E muitas vezes elas vêm atrás de, inclusive, artifícios da medicina para poder suportar isso. Né? Você diz as coisas normais do dia a dia, Exato. as dificuldades, né? Isso. E eu vejo isso também como hoje se tem poucos instrumentos ou se acredita que se pode fugir da vida real através de outros artifícios. Sim. Então, eu vou encarar isso? Não, eu não quero saber. Né? Lúcia, eu acho assim que isso é um ponto assim muito importante assim da sociedade estar refletindo sobre, né? Porque o que se faz? Esse imediatismo, até Bauman, né, o grande filósofo contemporâneo, que deve estar com seus 95 anos de idade agora e ainda escrevendo, não sei se está vivo, né? Mas enfim, Bauman fala sobre isso, o imediatismo, essa questão da busca imediata traz uma incapacidade do indivíduo em lidar com as coisas, com os problemas do dia a dia e até os problemas internos e emocionais, trazendo também um consumo imediato da resolução do problema. Né? O que seria o consumo imediato, por exemplo? Eu posso remediar isso. Né? Só que isso é muito triste, né? Porque mostra, isso é só uma externalização, digamos, um sinal de que a sociedade realmente ela parece um pouco robotizada e parece, não pelo uso de remédio, mas estou dizendo assim, robotizada pelo padrão que se cria do comportamento das pessoas. Então eu fico pensando assim, será que se criam gênios como se criavam antes? Hoje em dia os gênios vão ser como, né? Todos os gênios eles eram pessoas um pouco diferentes, né? E eu não sei, o diferente hoje se fala tanto em inclusão, mas eu não estou vendo o diferente ser incluído na sociedade assim de uma maneira adequada. Isso é muito estranho, né? Assim, de pensar. E até essa busca, né? Por um padrão ou uma rotina ideal e que não saia do que é esperado. Como vemos crianças pequenas, algumas que correm mais, outras que não conseguem ficar muito tempo sentadas e de repente já se tem ali um diferente que tem que ser enquadrado num transtorno. Sim. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente pode continuar no segundo bloco, Maurício, pensando um pouquinho quando que esse tédio pode se transformar num sintoma de doença. Né? A gente volta já já e nosso tema hoje, o tédio. O tédio em nossas vidas, para que ele serve? Até já.
Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira, falando hoje com o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes, e falávamos então sobre o tédio como um sintoma normal da vida e que até mesmo impulsionou nossa civilização a encontrar novos caminhos e que hoje é tão difícil de ser aceito. Eu poderia chamar das faltas, das frustrações, e que hoje muitos pais não querem que suas crianças passem por isso. E tentam oferecer para essas crianças e adolescentes a satisfação plena dos seus desejos, muitos pais até antes que eles se manifestem, até impedindo um pouco essa criança de desejar. Porque se eu ofereço tudo, e estamos em épocas de presentes, se eu já penso todos os presentes que meu filho pode querer e ele vai ganhar, ele não tem nem o tempo de desejar, de planejar, de querer, de sofrer por não ter, de ir à luta. Então, como a ciência hoje, e você dentro da psiquiatria de crianças, vê essa situação? A gente está falando então, na verdade, eu vou contextualizar a tua fala assim, a gente está falando em fenótipos, nós estamos falando em pessoas que são diferentes, né? Nós estamos falando em demandas diferentes, né? Então, a criança, existe a criança mais entediada, existe a criança menos entediada, mas isso tem a ver com o fenótipo, ou seja, de como que é, assim como eu tenho essa aparência, tenho cor dos olhos assim, o nariz desse tamanho. Então, o que acontece? Eu carrego características não só físicas, mas também características comportamentais, né? Então, eu queria responder a tua pergunta com citação de alguns trabalhos e tal, enfim, daí a gente volta e vê se eu consegui contextualizar isso. Teve um trabalho recente mostrando que a área de recompensa do cérebro varia de pessoa para pessoa, né? Então, uma pessoa, entre aspas, normal, dentro da nossa sociedade, né? Veja, bem entre aspas, ela é aquela pessoa que se sacia com questões cotidianas e essa pessoa, a busca dela é uma busca intermediária, uma busca do dia a dia e que ela se contenta com isso. Mas um trabalho de imagem mostrou que pessoas que precisam buscar mais novidades são pessoas que têm um padrão de funcionamento da região mesencefálica, que é a região da recompensa lá e tal, diferente dessa pessoa, entre aspas, normal. Então é como se esse indivíduo, por exemplo, precisasse buscar mais, né? Esse indivíduo que precisa buscar mais, por exemplo, vamos citar assim, um indivíduo usuário de drogas, né? Esse indivíduo, para ter um certo tipo de emoção na vida, ele acabou usando uma substância que fizesse um disparo dopaminérgico na região mesencefálica enorme. Então, o que ele acabou buscando? A droga fez isso. Mas ele poderia ter buscado outras coisas, por exemplo, esportes radicais, né? Pessoas que se jogam de montanhas ou de prédios e que abrem o paraquedas a metros do chão, né? Então veja onde que ela precisa chegar para ela sentir que não, então eu estou vivo, né? Então eu consegui buscar prazer na vida, eu consegui eliminar esse tédio que está me acabando, né? E esse trabalho de imagem mostrou que o funcionamento do mesencéfalo, ele é diferente para cada indivíduo, alguns mais, alguns menos, até indivíduos que não têm uma busca ativa, é um perfil de pessoa. Então nós estamos falando de fenótipos. É claro que tem doenças que diminuem o funcionamento ou exacerbam o funcionamento dessas regiões, né? Mas estamos falando de um padrão normal, estamos falando da sociedade. Então, indivíduos diferem no funcionamento, na busca pelo novo e no funcionamento cerebral mesencefálico em prol da recompensa, da sensação do prazer, né? E isso faz o quê? Faz os indivíduos irem em busca de algo. Só que, veja, a nossa sociedade ela é uma sociedade que tenta ser hermética
E será que ela está, então, incluindo esses indivíduos que têm um funcionamento que são diferentes, né? Que têm um ímpeto de busca maior, né? Que oportunidades que estão sendo dadas a essas pessoas? Até crianças, por exemplo, poderíamos fazer um paralelo de crianças mais agitadas, mais hiperativadas, né? Será que essas crianças não seriam bons em algo, né? Em algo que elas pudessem utilizar essa hiperatividade? Sim, né? sim, até como uma característica de a mais e Sim. não como um defeito. Sim, então. exato, né? Eu mesmo em consultório, nitidamente, eu atendo, claro, crianças, mas eu tenho pacientes adultos, eu tenho um vice-presidente de banco no consultório, que ele é um hiperativo desde criança. Só que ele é um cara que tem 3 hobbies diferentes, ele é um cara que não consegue parar, nos feriados ele tem que estar fazendo alguma coisa, ele tem que estar mexendo nos hobbies dele, mas virou vice-presidente de banco, né? E ele nunca tratou, né? Claro, tinha o que hoje se chamaria de hiperatividade, né? Mas é um cara que conseguiu uma certa oportunidade, né? E daí, de repente, pegar uma pessoa dessas e colocar ela para datilografar um livro, eu acho que vai ser uma tortura para um indivíduo desse. Com certeza. Né? Então, eu penso que nessa questão da sociedade, na busca pelo novo, e até no contexto tédio, isso, as pessoas precisam pensar sobre isso e achar soluções melhores. Se os pequenininhos não conseguem, a gente pode direcioná-los a aprender melhor como lidar com o vazio que vai aparecer mais intensamente ali na adolescência, né? Que é uma revisão da vida da criança para ela tentar resolver o que ela não conseguiu resolver de maneira adequada. Sim. Em psicanálise, dizemos que a estrutura pensante da criança no sentido de valores morais, éticos, um modo de lidar com a vida. Ele é formado de acordo com o que ela traz à vida e de acordo com o que a vida oferece. Então, o seu potencial genético naquele meio com aqueles pais e cuidadores. E isso se forma até 5 a 6, 7 anos. Né? Então, como você disse, a adolescência é o tempo de rever isso. Já numa sociedade mais ampliada, que é a sociedade do adolescente. Quando pensamos nisso, em formas de funcionar o indivíduo, pensamos nesses valores dos primeiros 6, 7 anos. Como você veria isso? Eu acho assim que o cérebro ele tem uma grande expansão. Eu acho que você fez a pergunta, mas eu acho assim que você também respondeu a pergunta. Sim. Achei muito legal assim a contextualização, porque assim a gente vê que o paralelo neurocientífico do desenvolvimento do cérebro acompanha essa colocação essa evolução, sua, né? Sim. E eu acho assim que são os anos de maiores cuidados, mesmo por conta disso, né? Esse cérebro está se estruturando demais, né? Então, o que a criança vai aprender nesse momento, nesse período, é como ela vai lidar. O universo dela é aquele ali, mas esse universo, quando ela ficar adulta, vai estar expandido lá na frente. Sim. Né? E como ela vai lidar com o outro, né? Com o objeto, é a forma que ela lidou principalmente nesses momentos. Né? Então, se a gente não tomar os devidos cuidados, que são cuidados, na verdade, básicos e cuidados assim bastante de bom senso e cuidados naturais. Só que a gente está tão antinatural, não sei, que a coisa toma um rumo muito diferente que a gente vê o sintoma lá na frente. Né? Eu não sei se consegui fazer um paralelo com o que você falou, mas eu acho que o desenvolvimento cerebral, em paralelo com o desenvolvimento emocional, afetivo e do eu, do self e tal, como o self seria como o indivíduo se relaciona consigo mesmo, com o que ele conhece e com o que ele desconhece, de si e de fora. E esse desenvolvimento depende desses primeiros passos na vida. E, Maurício, então, quando nós podíamos pensar que o tédio fica exagerado, né? E pode se transformar numa doença? Porque pensamos nesse que é o que movimenta a vida, esse vazio que nos faz procurar, né? E o ideal é que a gente procure de forma sensata o que nos falta,
Mas quando nós poderíamos dizer que isso passa a ser um sintoma? Eu acredito que são duas situações, né? Isso passa a ser um sintoma a partir do momento que começa a trazer um prejuízo para o indivíduo além daquilo que ele pode resolver, além daquilo que ele pode solucionar. Então ele vai precisar da ajuda de outros, né? Dentro da nossa sociedade. Né? Porque eu acredito que o tabu não permite que ele resolva. Né? Se fosse há 800 mil anos atrás, ele ia lá, dava uma cacetada na cabeça do outro e estava resolvido, né? Sim. Agora, hoje, ele talvez não consiga encontrar soluções para isso mais adequadas. Sim. Né? Mas eu acredito que para que se evite chegar nesse sintoma que a gente possa considerar um transtorno, eu acredito assim que esses pais têm que ter criatividade e têm que pensar num fluxo contrário, têm que observar a sociedade de longe e de fora, têm que fazer parte da vida da criança, têm que ficar com a criança, têm que brincar, têm que se jogar no chão, brincar de Barbie junto. Né? É muito engraçado. Às vezes eu falo para os pais, não, vocês têm que passar, você tem que ficar 15 minutos do dia com seu filho, então, se você não consegue nada, pega 15 minutos, brinca com algo que ele goste. Daí, doutor, então, eu peguei 15 minutos e nós fomos no shopping e tal. Eu fui lá comprar uma roupa para si mesmo, né? E daí não é ficar com o filho, né? Com certeza. Tem orientações básicas, assim, que talvez possam reorientar isso de uma maneira um pouco mais adequada nessa selva esquisita que a gente está vivendo hoje. Né? Certo. A gente está terminando o nosso programa. Eu te agradeço mais uma vez e vou agradecer, então, em meu nome, a atenção dos que nos acompanharam. E pense, a infância é um mundo maravilhoso se a gente se dispõe a vê-lo. Ver a criança se surpreendendo a cada novo objeto, a cada movimento diferente da sua vida, é o que traz a felicidade. E que pena se não pudermos ter esse tempo e não pudermos acompanhar essa criança, porque senão, de repente, temos um adolescente estranho em nossas vidas como filho. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço ao Dr. Maurício e espero vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!